Esse foi o propósito da vinda de Jesus, para pegar aquele que acha que está perdido e falar, ó. Fala aí, povo de Deus, tudo beleza? Só um recadinho antes do vídeo. O abençoado do editor esqueceu de gravar uma parte do ao alvo. Presta atenção! Mas o cara tava sozinho e cuidando da mesa de som, então dá pra perdoar. Não. O versículo que lemos é João 4, do versículo 4 até o 18. Depois seguiremos com o vídeo, então... Vamos nessa! Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Daqui a pouco a gente continua. Porque é muito interessante, porque na época o samaritano não lidava com os judeus, né? Tinha uma briga até pelo poço. Quer dizer que o samaritano se sentia inferior aos judeus. Mas Jesus, como Salvador, ele veio mostrar que não tem discernição, né? Se você seguir adiante, se você ver até anterior e seguir adiante, você vê que Jesus vem fazendo uma missão missionária. Ele vem entregando mensagem. Mais à frente, nós vamos pegar o da mulher adúltera, Jesus já estava em outro ponto tratando da mesma questão. Por quê? Porque essa mulher, Jesus vai falar mais à frente, que ela já tinha alguns maridos. Aí, pode seguir lá, Lucas, por favor. Seguindo mais à frente, você vai perceber o seguinte. Jesus vai pedir para chamar o marido dela. Vai chamar seu marido. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem, disseste não tenho marido. Continua, por favor. Porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Quer dizer o quê? Ela teve 5 maridos. Então esse é o 6º. Mas por que esse não é marido dela? Porque ela é viúva de 5 maridos. Isso que é interessante. Porque ela tentou preencher um vazio dentro dela. Quando morreu um marido, ela foi atrás de outro. Aí morreu outro, ela foi atrás de outro. E mesmo assim, ela ainda sentia sede. E Jesus viu essa sede que estava dentro dela. Jesus percebeu que, moça, eu sei que você tem um monte de marido, e eu falo seu marido, você fala que não é seu marido. Por que você fala que seu não é marido? Porque ele não preencheu. Depois de 5 tentativas, o 6º não preencheu. Por isso você não considera ele como marido. Ele não é mais seu marido. Ele não preenche mais. Porém, eu preencho você. Eu sou a água que vai matar a sua sede. Mais na frente você vai ver que a mulher, ouvindo isso, ela sai correndo pela cidade, falando: Eu encontrei, eu achei o que eu procurava. Quer dizer, ela achou a cura para a alma dela. Ela achou que aquele que era o Salvador, aquele que preenchia ela. Não há pão, não há água no mundo que vai saciar a fome. Não há marido, não há amizade, não há relacionamentos,
não há envolvimentos emocionais superficiais que vai suprir a falta, o buraco que nós sente. Nós anda pelo mundo buscando propósito para a nossa vida, a gente busca um chamado, a gente busca o porquê nós está aqui. O ser humano tem a necessidade de explorar, de se aventurar, de sempre descobrir mais. Sempre descobrir mais. Mas isso nunca preenche o ser humano, porque quando ele descobre uma coisa, ele vai atrás de outra. E quando descobre outra coisa, ele vai atrás de outra, e vai atrás de outra, e vai atrás de outra. Depois que descobriu 80% do planeta Terra, falou, não, agora não vai para a Lua. Não tem mais nada lá. Agora eu vou para Marte. E onde vai parar essa sede saciável do ser humano de conhecimento? Aonde vai parar? E aí você voltando lá em Gênesis, você vai ver que quando Deus cria o homem, por mais que o homem esteja sozinho, a espécie humana, fala que o Espírito de Deus andava com o homem no jardim. Mas o homem não se sentia só. Mas sim viu Deus que o homem se sentia só. Por quê? Porque precisava de um par, precisava se multiplicar, precisava expandir a terra. Então Deus cria a mulher para ser a companheira do homem. E a partir dali, como diz Jesus, o ser humano, a partir do pecado que tirou o homem do jardim, o homem vai buscando alternativas. Depois do jardim tem a Torre de Babel. Acho que é depois do jardim, se não me engano. Depois do jardim tem a Torre de Babel. Não, vamos chegar até a Deus. Tenho uma curiosidade para saber quem é Deus. Aí chegou na torre, Deus falou, não, quer saber demais. Eu já basto para vocês. Então vai cada um para o seu lado, fala só uma língua diferente para que não chegue a esse propósito seu. Aí vem a Arca de Noé. Aí o homem se corrompeu. Não, vamos explorar novas coisas agora. Vou explorar o pecado. Vou me deitar com várias mulheres. Eu vou... Que na época da Arca de Noé tinha a cidade de Enoque. A cidade de Enoque era totalmente pecaminosa. Era uma cidade onde não tinha limites. Você podia matar, podia roubar, podia se prostituir, podia adulterar, podia fazer o que você quisesse. Não tinha consequência. A cidade de Enoque era olho por olho, dente por dente. Aí Deus olhou e falou, não, o pecado está demais nessa terra. Noé, pegue você e sua família, entre na arca, e eu vou resetar. Vou apertar o botão de reset. Saindo da Arca de Noé, o homem continuou tentando se preencher de um vazio. Continuou tentando e tentando e tentando. Aí veio o Abraão, onde Deus falou, pô, esse é diferente. Esse cara, ele entendeu. Ele vê as estátuas, mas ele não adora a estátua. Ele quer algo além da estátua. A estátua não fala. Esse cara é diferente. A partir dele eu vou fazer uma nação. Abraão, sai de tua terra, de tua parentela, sai da casa do teu pai, eu vou te levar para uma terra onde eu ainda irei mostrar. E aí que é interessante, porque Deus testa totalmente a fidelidade de Abraão. Imagina, você ouve uma voz falando, ó, Amanda, sai da casa do teu pai, da tua mãe. Ah, mas para onde eu vou, seu? Não vou falar não, só sai. Sai de lá, pega suas coisas. Pega suas coisas e vai, que eu vou mostrar ainda para onde você vai. Isso entra no termo, confiar em Deus. Abraão foi mestre nisso. Abraão, ele confiou de Deus numa certa forma, que ele não blasfemava contra Deus. Quando Deus pediu o seu filho Isaac, com dor no coração, Abraão ia ofertar Isaac. Ele ia ofertar Isaac. Mas a intervenção de Deus impediu. Abraão veio a descendência de Jacó, Israel. Aí vem o povo, vai para o Egito, para ser salvo da fome. Moisés, o libertador. E o povo ainda buscando. E Deus buscando um. Deus só queria mais um. Só mais um ele queria. Ele queria só mais um para ele demonstrar a confiança. Para ele voltar àquela essência toda do jardim. Aquela comunhão. Todo aquele andar, aquele conversar, aquela intimidade. Aí veio Davi, homem segundo o coração de Deus. Homem sozinho, nas planícies, cuidando de suas ovelhas, estava de alimentar. Rejeitado pelo seu pai. Davi era rejeitado pelo seu pai, porque Davi era fruto de adultério. E a tribo de Judá na época, era uma tribo muito gigante. A maior tribo que tinha era a tribo de Judá. Então o pai de Davi tinha receio de, vamos ver o meu pecado aqui na maior tribo, vai sujar o nome da tribo. Não, Davi, vai cuidar das ovelhas. Deus manda Samuel. Fala, Davi,
Sua família não te vê, mas Deus está te vendo. Deus vê você embaixo daquela árvore com a sua harpa tocando. Ele quer essa intimidade. A mesma intimidade que ele viu em Abraão, a mesma obediência que ele viu em Moisés. Ele quer isso aí, cara. Mas o interessante disso, isso sempre me chama a atenção na história de Davi. Porque quando Samuel pede para reunir todos os filhos, Jessé reúne todos os seus filhos. Jessé reúne só os mais velhos. Deixa o caçula, né? Deixa o caçula no jardim. Aí Samuel vê um, falou, não é esse. Samuel vê outro, não, também não é esse. Samuel vê outro, também não é esse. Jessé, tá todos os seus filhos aqui? Não, tem um mais novo. Tá lá cuidando dos campos. Chama ele. Não, mas ele é mais novo. Não, chama ele. Olha Samuel para Davi. Eu até me arrepio, tá? E vê um menino jovem. Parece que não, mas Samuel sabia que Davi era fruto de adultério. Samuel sabia. Aí Samuel já olha com aquele olhar de, pô, é fruto de pecado, não tem como ser Davi. Nasceu de adultério. Deus nem escolheu um rei que nasceu de uma semente de pecado. Aí Deus fala, não, eu não olho para isso. Eu não olho para de onde ele veio. Eu olho para onde ele vai chegar. E onde ele vai chegar, o caminho sou eu que dá. Eu não sou como um homem. Deus fala, eu não sou como um homem. O homem olha para a aparência. Eu olho para o coração. Não importa do berço que ele veio. Se veio do berço nobre, se veio do berço pobre. Não importa. Eu gosto da intimidade dele, que ele tem comigo. A obediência, que mesmo lá no jardim, ele prestou a mim. Mesmo o pai dele, como a palavra posso usar? Rejeitando ele, entre aspas. Tendo vergonha dele, isso. Tendo vergonha dele. O pai dele tinha vergonha de Davi. Por quê? Porque, como eu falei, era o fruto de um pecado. Davi fala isso mais à frente em Salmos. Que o pai dele rejeitou ele, porque ele era fruto de adultério. Ele era fruto de adultério. Por isso que o pai dele não queria chamar ele. Porque, pô, Samuel vai vir na tribo, na minha casa, o profeta de Deus. Ele vai ver meu pecado, ele vai expor meu pecado. A mulher do poço, ele vai me julgar, ele vai expor meu pecado. Tenho 4 maridos, 5 maridos. Mas Jesus falou, não estou aqui para expor seu pecado. Eu não estou aqui para isso. Lucas, coloca A reação do Lucas após o susto. Coloca João 8, capítulo 8. Acho que é versículo 1, se eu não me engano. E ali Jesus vai dar outra demonstração do propósito dele na terra. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Pode seguir. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele e se assentando os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando, inclinou-se e continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta proposta, os acusados pela própria consciência foram se retirando um por um, e a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondendo ela, ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus veio para isso. Esse foi o propósito da vinda de Jesus. Para pegar aquele que acha que está perdido. E falar, vocês querem julgar uns aos outros. Querem apontar dedos. Querem achar
que se seguir a lei de Moisés à risca, vão estar agradando a mim e ao Pai. Vão estar agradando a Deus. Se seguir a lei à risca, você fala, eu não minto. Na palavra fala, aquele que fala que não tem pecado é o primeiro a pecar. Já está pecando. Então Jesus foi mostrar para os fariseus e todos aqueles ali que estavam a apontar o dedo para a mulher, beleza, não tem problema vocês seguirem a lei de Moisés, vocês estão certos, mas e o perdão? E o perdão? Vocês não vão perdoar? Eu estou aqui sim, para ser o amor, para mostrar o caminho, para ser o salvador de vocês, mas e o perdão? Já pensou se Jesus olhasse para esse povo como o povo olha para os pecadores? Como muitos na igreja olham para quem, sei lá, para o mendigo que entra, um bêbado. Já pensou? Jesus olhasse para nós dessa determinada forma? Quem era Jesus no Velho Testamento? Vamos brincando com o Keber e com o Lucas? Mostrando Jesus no Velho Testamento. Mostrar que ele estava lá. Claro que o nome não era Jesus, porque o nome de Jesus é o nome dele como homem. Foi o nome dado como homem. Mas ele estava lá. Ele estava lá quando Jacó lutou com o anjo. Ele estava lá quando Josué se ajoelhou perante o anjo com a espada. Ele estava lá. Jesus estava lá o tempo todo. Estava lá o tempo todo. E como se não bastasse ele vir morrer por nós, depois de tudo isso, ele falou, vocês vão continuar procurando, tá? Então eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Porque eu vou habitar dentro de cada um de vocês. E se você crê em mim, esse Espírito vai preencher a sua vida. Ele vai suprir a ausência que você sente. Ele vai suprir a ausência de pai. Ele vai suprir a ausência de mãe. Ele vai suprir a ausência de amor. Porque Ele vai dar tudo para você. Ele é a essência da sua vida. Ele é a essência daquilo que você precisa. Ele é a fonte. Ele é aquilo que vai te direcionar para o caminho certo. Ele é aquilo que vai mostrar para você a verdade desse mundo. Ele vai mostrar quem é bom, quem é mau. Ele vai mostrar o caminho que é certo e o caminho que é errado. Por mais que ele veio ao mundo, ele explicou 1000 vezes, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vá para a direita, não vá para a esquerda. Qual seria a justiça de Deus sobre nós? Isso me toca profundamente, justamente essa passagem da mulher adúltera, justamente por esse motivo. Ela sabia que ela estava errada. E Jesus sabia que ela estava errada. Ele sabia, só que ele viu o arrependimento nela. Ele não a condenou na frente de todos. Ela já foi exposta pelos fariseus. Jesus não estava ali para expor o pecado de ninguém. Por mais que ele visse o pecado de cada um, ele viu o pecado de cada um, mas ele não ia expor. Por quê? Porque ele tinha algo melhor para dar. Ele tinha algo que o ser humano estava precisando. Ele tinha salvação. Ele tinha a água da vida. Ele tinha um pão que saciava toda a fome. Ele não veio para julgar, ele veio para mostrar que dá para ter chance ainda. Deus teve que mandar seu único filho para a morte, para que a gente entendesse o conceito do amor. A morte de cruz é o significado do amor. A morte de cruz significa amor. Porque ele morreu por aqueles que o mataram. E até o fim, Jesus intercedeu por nós. Mesmo na cruz, ele olhou, Pai, perdoe. Eles não sabem o que fazem. Quer dizer, acredito eu, não está na Bíblia, mas acredito eu que na hora que Jesus falou isso, eu imagino Deus olhando e falou, vou destruir eles. Porque Deus é Pai. Era o filho dele que estava na cruz. O pessoal estava cuspindo no filho dele. Estavam chicoteando o filho dele. Estavam maltratando o filho dele. Estavam dando vinagre para ele beber. Deus olhava assim e falou, vou destruir vocês. E Jesus, não, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. São ignorantes, são primitivos. Não os maltrate. Não mate eles. E Deus, naquele momento tão angustiante, vira o rosto. Deus vira o rosto para não ver o seu filho morrer na cruz. É tocante isso, porque imagino a sensação de Deus, né?
Eu criei tudo aqui para eles. Fiz o jardim. Eu andava entre eles no jardim. Mesmo eles errando comigo, eu não os matei. Dei um cordeiro, matei um animal no lugar deles, para que eles não morressem em carne. Mas o espírito deles estavam condenados à morte. Eles não iam viver mais para sempre. Mas aí eu dou meu filho por eles, para que o espírito deles volte a andar comigo, para que o espírito deles volte para aquele jardim, onde tinha os animais correndo de um canto para o outro, onde tinha aquele sol, aquele pôr do sol lindo, onde a voz de Deus sussurrava no ouvido de Adão, e Adão sussurrava de volta. Eu fiz tudo isso por eles, entrego meu filho para que volte a isso, e eles cospem na cara dele. Eles o rejeitam e blasfemam contra ele, blasfemam contra mim, e tendem a falar que o Deus deles não veio, que o Deus deles ainda não salvou eles da morte, que o Deus deles ainda não subjugou os romanos. Só que o interessante nessa palavra, em tudo isso, porque tudo é o tempo de Deus. Até o momento dele, e Deus subjugou sim os romanos. Não naquele momento, não na hora que eles queriam. Mas cadê os romanos hoje? Cadê Roma? Cadê os imperadores? Cadê? Sumiu! César achou que o nome dele é o maior de todos. É grande o nome César, mas Jesus é maior. Nos 4 cantos do mundo só existe um nome, que é sobre todo nome. Deus subjugou sim os romanos. Subjugou os romanos. E isso me toca porque a bondade de Jesus foi tão grande que até o final ele intercedeu. E ele orava, e suava sangue e falava: Pai, não quero. Afaste de mim, se possível, esse cálice. Deus falava: não. Tem que fazer. Mas precisa voltar para o jardim. Deus, por mais que Deus seja o dono do ouro e da prata, o dono de tudo que há, de toda a riqueza, para Ele não é nada. Fala mais à frente que as ruas serão de ouro. Mas por que as ruas de ouro? Para você pisar em cima, para mostrar que você está acima do ouro. A sua vida está acima do ouro, está acima da riqueza. Sua vida importa mais do que aquela joia brilhante, importa mais do que aquela roupa nova, aquele carro novo. A sua vida importa mais que isso. Por isso que as ruas serão feitas de ouro, não de asfalto, porque o ouro não vale nada. O ouro vale como um grão da terra aqui para Deus. É poeira, é lixo. Aquela poeira que você sacode assim, ó, quando está sujo, é o que Deus faz. Porque a riqueza, ela cega as pessoas. A riqueza, ela ensoberba o ser humano. Ela cega as pessoas. A riqueza, ela cega. Se o homem, já viu aquela frase, quer conhecer a pessoa, dê poder a ela. Dê poder a ela. Você vai conhecer a pessoa. Pega uma pessoa assim, mano, ó, você vai cuidar disso daqui, ó, durante 1 ano. Ali você vai ver quem é a pessoa. Do porquê ela quer aquilo. Qual o objetivo dela com isso. Você quer conhecer o mentiroso? Expõe a verdade para ele. Expõe a mentira dele. Expõe. Você vai conhecer o mentiroso. Você vai ver onde ele está. Você quer conhecer o falso? Mostra a gentileza. Mostra a bondade. Ele vai se mostrar para você. Ele vai se mostrar. Você quer conhecer um amigo verdadeiro? Fique feliz. Não é na tristeza não, tá? É na felicidade. Na tristeza está lá, dá o ombro para você, ouve você chorar, mas quando você está feliz, some. Se está feliz, ele some. Por quê? Porque é mais fácil você aguentar a tristeza da pessoa do que a alegria dela. É difícil. É difícil. Eu tinha amigos, quando era mais novo, que quando eu estava na depressão, no pó, no lixo, mandavam mensagem. Agora, depois que eu me enfermei, comecei a ficar feliz, vai falar: lá vem o felizão. Ih, lá vem, ó. Lá vem. A pessoa está mais feliz vendo você no pó, na lama, do que vendo você bem.
São gafanhotos comendo seus sonhos, destruindo os seus sonhos. Aí vem o crente abobalhado, viu que a pessoa se afastou porque está feliz, vai lá e fica insistindo na pessoa. Fala, não, é meu amigo, é meu amigo. Não, se fosse um amigo, estaria abrindo champanhe aqui, ó, por você. Estaria. Por isso que não sei se é Jesus ou é Deus que fala, que preparar o banquete na frente dos seus inimigos. Por quê? Porque eles veem a sua alegria, é pior do que ele ver a sua tristeza. Eles vão comemorar a sua tristeza, eles vão ficar de perto só para acompanhar você sofrer. Vão ficar de perto só para ver você cair, você beber, você pecar, você fumar, eles vão estar de perto só comemorando. Você vai beber aquele litrão, eles vão bater palma, vão fazer festa, e vai o arraia todo. Agora, quando você se converter, não vai ficar um. Não fica. Quando você se converte, não fica um.